Olá, pessoal. Dando sequência à nossa trilha de conhecimento digital, hoje a gente vai falar de Google Documentos, ou Google Docs. Quem se lembra do Google Docs desde 2008, dos bons velhos tempos do Google Docs? Então, o Google Documentos existe há muito tempo, não é novidade, mas hoje ele tem recursos realmente bem interessantes e que a gente quer mostrar para vocês o que dá para fazer lá. Como um documento, ele tem a carinha do Word, né? Bom e velho Word, que todo mundo aprendeu a usar esse, sem dúvida, ou OpenOffice. Mas com o Google Documentos, a gente consegue criar, compartilhar e editar documentos em tempo real. E quando a gente fala isso, parece muito distante. A gente quer mostrar exatamente como isso funciona na prática, para a gente entender por que isso é realmente uma coisa poderosa. Então, se a gente abrir docs.google.com, ele vai abrir direto a página do aplicativo Documentos. E a gente tem aqui, agora na nova versão da Google, com esse novo design em todos os aplicativos, esse mais. Esse mais significa criar um novo. E esse documento, vocês podem perceber que, na verdade, é um endereço na internet. Então, é como se fosse um link. Como ele é um link, esse documento foi criado já no servidor, eu posso, acho que o botão mais importante aqui é, eu posso compartilhar com alguém. Então, a gente vai fazer esse teste, a gente vai descobrir que para compartilhar, a gente precisa dar um nome para o arquivo. Muito importante, nome. Tá? E ele pode ser, inclusive, documento sem título. Esse compartilhamento ele tem algumas edições. Vou compartilhar aqui com a Silviane. A gente poderia alterar aqui para só visualizar, comentar, mas o que eu quero é que ela consiga editar esse documento comigo, trabalhando nele em tempo real e sem criar versões, sem fazer cópias multiplicadas. Então, se eu começar a digitar o meu trabalho de hoje, então a gente pode criar aqui uma lista de atividades. Vamos criar um Docs. E a gente logo vai ver a hora que a Silviane conseguir entrar. Ela entrou! Oi! Oi, cheguei! E ela está usando no celular dela, com o recurso de compartilhamento, ela consegue editar onde ela estiver e a gente consegue trabalhar realmente em equipe. Então, a gente consegue produzir muita coisa em grupo e fazer com que o trabalho renda. Então, esse é um dos motivos que a gente recomenda muito a utilização do Google Docs. Um recurso bem interessante que a gente percebe logo de cara que é diferente no Google Drive é como ele salva. Vocês percebem que aqui em cima fica sempre alterando quando eu estou digitando alguma coisa? Ele fica salvando automaticamente. Esse salvamento automático facilita muito o trabalho. Lembra aquela coisa que acabou a luz, o computador travou, deu um problema de memória e eu não consigo mais abrir o arquivo que eu estava trabalhando e eu não tinha salvo. Perdi todo o trabalho de horas. Isso não acontece mais. Então a gente consegue ter tudo que a gente fez instantaneamente salvo com o sinal de internet que a gente tem. Mas aí vem outra coisa, né? Ah, tá, então quando não tem internet não dá para trabalhar? Não, ele tem o offline para que a gente possa trabalhar e depois ele sobe os arquivos na hora que você acessa a internet. Muito inteligente, né? Isso me parece assim tão inteligente, mas óbvio, né, gente? Tem que ter algum jeito de você produzir as coisas no seu dispositivo e depois fazer essa sincronização. Mas diferente de outros recursos que a gente já viu, uma sincronização automática, que não duplica arquivo, não cria cópia 1, cópia 2 do mesmo documento. Você tem sempre uma única versão e essa versão é a versão atualizada. Em termos de
de Word, né, ou de recursos como era o que a gente utilizava no Word, na Google o que a gente pode resumir é que eles deram uma enxugada nos recursos. Então você pode sentir falta de algumas coisas, e aí toda vez que você sentir falta de algum link, algum botão que tinha no Word, você deve procurar o que a Google chama de complementos. Os complementos são recursos que foram criados por terceiros e que você pode instalar no seu Docs. Você pode instalar no Docs, em planilhas, tem para todos os recursos, que fazem as coisas que o Google Docs não faz. Então, quando você imaginar, eu queria conseguir, por exemplo, aqui, traduzir um documento inteiro, você tem esse recurso. Eu queria colocar um diagrama, um flowchart, eu consigo instalar o Lucidchart e isso funciona dentro do meu documento. Então, essa lojinha de complementos, ela é muito poderosa e deixa o Google Docs com todos os recursos que a gente precisa. Quando a gente faz um documento, a grande preocupação é que tem outra pessoa mexendo no mesmo documento que a gente e a gente não sabe se aquilo foi o que eu fiz ou foi o que a outra pessoa fez. Então, ele registra todas as alterações para que você possa ver isso de uma forma mais clara. Esse recurso chama histórico de revisões. Então, se a gente abrir aqui a listinha de revisões, a gente vai ver como a gente teve pouca coisa escrita, que a gente tem aqui 2 versões do documento. Se eu clicar na versão anterior, eu posso pedir para restaurar essa revisão e aí eu volto ao documento original antes dele ter sido alterado. E ele vai criando esse histórico ao longo da utilização do documento. Mais considerações importantes sobre o Docs? Eu acredito que é muito importante deixar bem claro que você não vai perder nada do que você tem, mas não esquece de pôr um nome no seu documento para você saber onde procurar depois, porque às vezes a gente esquece desse detalhe e fica lá, documento sem título, documento sem título, documento sem título, então... Isso mesmo! Nome no documento, porque existe um recurso no Google Drive, e que a gente pode até dar uma olhada aqui. A Google é a maior especialista em busca, né? Então, o maior produto da Google é o Google Buscador. Então, o buscador está em todos os recursos deles e funciona super bem. Então, se eu faço uma busca aqui, ele já imediatamente me mostra o arquivo que a gente estava trabalhando e a gente consegue abrir ele de novo. Você pode armazenar dentro do seu Drive, organizando por pasta, você tem todos os recursos de organização, como se você estivesse trabalhando no seu HD do computador. E para você arrastar para uma pasta, clica lá com o velho botão direito, e aí você coloca lá que você vai salvar dentro da pasta X, dentro da pasta Y, para você organizar as suas coisas, para não fazer que nem eu fiz no começo, de ficar com aquela lista interminável de coisas que eu não sabia onde colocar. Muito bem. Então, então todo documento que está aqui na frente, ó, eu tenho vários untitled documents, eu ainda não estou assim tão organizada quanto a Silviane no meu Drive, olha só que legal. Mas aqui a gente tem botão direito, a gente consegue fazer muitas coisas com o documento. Inclusive compartilhar ele antes de abrir, ou ativar o compartilhamento do link, que qualquer pessoa com link consegue acessar o documento. Quando você quiser trazer um documento que você está trabalhando no computador para que alguém mais possa contribuir, você vai arrastar ele para dentro e você vai convertê-lo para que você possa usar ele no Google Docs também. Tá, então a história é a seguinte, eu tenho um Word. Isso. Eu tenho um Word. Você não tem um Word porque você não usa ele, mas procura. Não, eu tenho, eu sempre tenho. As pessoas mandam Word pra gente. Então a gente sempre tem um Word na vida. Bom, então digamos que a gente tem um Word que a gente quer colocar ele no Drive para que outras pessoas possam colaborar no mesmo documento. Então, se a gente usar o bom e velho método de clicar e arrastar, a gente consegue jogar ele aqui para dentro. Ele vai fazer o upload.
Quando ele faz o upload, a gente consegue visualizar o documento, mas a gente não tem como editá-lo, a gente não altera nada. Então, para a gente fazer edição, a Google tem um recurso para você converter esse seu arquivo Word, .docx, em Google Documentos. E aí sim, você vai conseguir editá-lo. Então, desse jeito, a gente consegue fazer o upload de tudo que a gente tem no nosso Word e trabalhar colaborativamente. Então, a gente consegue trabalhar com arquivo mesmo que ele não seja nativo do Google Documentos, porque a gente consegue convertê-lo. Bom, e voltando aqui no nosso documento, a gente simplesmente não tem o que fazer ou não tem nenhum procedimento na hora de fechar o arquivo. A hora que você fechou a sua barra de navegação, ele já está salvo, ele já está lá, a gente já está aqui de novo, online, as duas no mesmo documento, e a gente poderia estar em cidades diferentes, países diferentes, do outro lado do planeta, que ainda assim, com a conexão, a gente conseguiria fazer o mesmo trabalho. E se a gente quiser depois mandar esse documento para alguém que vai acessar ele num Word, a gente tem sim como fazer o download dele em DocX e voltar a essa extensão. Mas você consegue compartilhar na nuvem mesmo, usando diferentes níveis de permissão. Então eu poderia simplesmente mandar para qualquer pessoa visualizar por aqui, qualquer pessoa que tiver um e-mail Gmail, porque senão a gente precisa liberar esse link compartilhável, que é esse link qualquer pessoa na internet, sem nenhuma conta Google, ainda assim consegue acessar e visualizar o seu documento. Então você tem como liberar esse acesso também para qualquer pessoa na internet. Muito bem, era isso que a gente queria mostrar para vocês de Google Documentos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Até já.